Bora lá, meus isótopos, questão 34, prova tipo rosa. O aparelho genital das mulheres é constituído por órgãos que apresentam uma sensibilidade muito grande. Por esse motivo, é muito importante mantê-los em condições bastante salutares. Segundo especialistas, o pH da vagina deve ser mantido entre 3,8 e 4,5, pois qualquer valor encontrado acima dessa faixa pode ser indício de um problema. Porém, é importante lembrar que, durante o período da ovulação, os hormônios executam a ação de elevar o pH da vagina para evitar que os espermatozoides, habituados ao pH básico do sêmen, venham a morrer antes de alcançar o óvulo. Considere que, durante um processo de ovulação, o valor do pH vaginal aumentou de 4 para 8. Nesse mesmo processo, a concentração de cátions, hidroxônio, hidrônio em mols por litro se tornou... Meus isótopos, pay attention please. Nós temos aqui uma questão de pH. E reparem que no enunciado foi fornecido que o pH da vagina ele deve estar ali de 3,8 a 4,5. O problema é que nós não vamos utilizar essa informação. A questão poderia ter explorado essa informação, mas o que a questão pede é, sabendo que o valor aumentou de 4 para 8, nesse mesmo processo, a concentração de cátions, hidrônio ou hidroxônio, o nosso velho e querido H+, em mols por litro se tornou... Bom, Jones, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que para calcular pH é feito assim, ó. pH de uma solução é igual o logaritmo decimal negativo da concentração de íons hidrogênio, ou seja, o nosso H+. E no caso hoje, é escrito na forma de H3 ou mais. Tá. Jones, então para calcular o pH nós vamos ter que trabalhar com esse logaritmo aí? Só que o Jones vai dar um atalho. Prestem bastante atenção. Para você calcular então o pH, você vai fazer assim. Sabendo que a concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos x, nós podemos afirmar que, nesse caso, o pH vai ser igual a x. Jones? Olha que facinho que fica. Se a concentração de íons H+ é 10 a menos x, o pH é x. Sendo assim, eu posso dizer que quando o pH é x, a concentração de H+ é 10 a menos x. É verdade, Jones, faz sentido, faz muito. Então vamos deixar isso aqui. Agora vamos brincar de ser feliz. Repare bem. Inicialmente foi fornecido que o pH era 4. É verdade, Jones. No enunciado, sim, pH 4. Portanto, nós podemos dizer que a concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 4. Lembrando, essa concentração é a concentração molar, onde a unidade de medida é mols por litro. Esse pH, que era de 4, ele foi para 8. John, mudou. Então, nós temos um pH agora igual a 8. Se o pH é 8, portanto, a concentração de íons H+ vai ser igual a 10 a menos 8. Jones, saiu de 10 a menos 4 para 10 a menos 8. Correto. A questão está perguntando um em relação ao outro. Quando o pH sai de 4 para 8, a concentração de H+ se tornou fácil. Vamos lá? Eu vou pegar, então, 10 a menos 8, que é a segunda situação, e vou dividir isso por 10 a menos 4, que, no caso, é a nossa primeira situação. Só corrigindo aqui.
Então vamos lá. 10. De novo, eu estou apanhando. Agora sim. 10 a menos 4. Entendam. O pH saiu de 4 para 8. Quando o pH sai de 4 para 8, a concentração de H+ se tornou... Dionísio. Conserva a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 8 menos 4, isso vai dar 10 a menos 4. Ou seja, 1 dividido por 10.000. John? Isso quer dizer que a concentração de H+ se tornou 10.000 vezes menor. Sendo assim, fica fácil marcar a alternativa de letra C, 10.000 vezes menor que a concentração inicial.